É a figura cultural mais importante da história da cidade. Nós nascemos ouvindo falar desse mito do cinema Anselmo Duarte. Anselmo Duarte é um ícone, onde a gente vira na cidade de Salto, tem uma lembrança, um fato, uma imagem que retrata a importância dele e o tanto que ele enraizou a cultura aqui na cidade. Eu acho que não existe um só saltense que não tenha ele como uma referência. Ele é um saltense, nosso conterrâneo, e que foi quem colocou o cinema brasileiro e, consequentemente, a cultura brasileira, o país e a cidade de Salto no rol dos fatos culturais marcantes e importantes mundialmente falando. Nada mais justo do que esta que é a grande casa da cultura da cidade, levar o nome do nosso querido Anselmo Duarte. É um tributo que vai estar para todo sempre ao artista, ao ser humano, ao homem que mais fez pela nossa cidade. Então, o Centro de Educação e Cultura Anselmo Duarte é um testemunho vivo da importância que ele representa para a nossa cidade. E é um orgulho muito grande para o saltense que a Sala Palma de Ouro faça parte do Centro de Educação e Cultura Anselmo Duarte, um famoso saltense, provavelmente o mais proeminente saltense, e que teve ainda o prazer de presenciar a inauguração do Centro de Educação que leva o nome dele. Eu espero e torço bastante para que desse palco, para que desta sala Palma de Ouro, possam sair outros Anselmos Duarte para Salto, para o Brasil e para o mundo. Esse espaço onde a gente está aqui, né, o Centro de Educação e Cultura Anselmo Duarte, me parece que torna definitiva
As homenagens que a cidade já fez para Anselmo são várias, mas eu acho que o Centro de Educação e Cultura meio que coroa isso, né, e diz, olha, cultura é educação, educação é cultura, cultura não pode andar sem educação, educação não pode andar sem cultura, e nós temos um ícone que pode representar muito bem isso, é o Anselmo Duarte, e que, não obstante todas as outras homenagens que a cidade fez, o Centro de Educação e Cultura transforma isso para sempre, para a eternidade. Não há saltense que de agora, ou que venha a viver daqui a não sei quantos anos, 50, 60, 70, que tenha a possibilidade de esquecer um dia de que o Salto é mãe do Anselmo Duarte. É uma bela trajetória, se nós pensarmos naquele garoto das ruas de terra, que molhava a tela do cinema, como ele contava isso, não é? E que volta depois, décadas depois, e o último ato é ser aplaudido pelos seus e receber as honras de um lugar que o viu nascer. Meu querido povo saltense, era uma vez um menino de pés descalços, lá nos tempos idos da década de 20, no século que já se foi. Não estavam descalços por não possuir sandálias ou sapatos, estavam descalços por livre arbítrio, melhor falando, por amor. Aquele menino saltense amava correr pelas ruas da sua cidade natal, descalço, querendo acalorar a cada passo e a cada salto o mais profundo e genuíno conforto de identificação com as raízes da terra que lhe trouxe a vida. Ao caminhar e a saltar descalço pelas ruas de terra batida, o russo louco, como era conhecido, feriu muitas vezes seus pés com as pedras dos caminhos. Mesmo ferido, com calos, o russo louco preferiu continuar descalço, topando as pedras do caminho. E eu acho que Salto foi muito feliz ao homenagear o Anselmo Duarte enquanto ele estava em vida. E, inclusive, nós acabamos recebendo como presente um dos melhores e maiores discursos, né, que ficou marcado do Anselmo Duarte, que foi no discurso de inauguração desse espaço. Por que tal desatino? A luz divina de sabedoria que o abençoou fez-lhe divisar que as pedras dos caminhos, no chão de terra batida da sua salto, não eram terríveis obstáculos aos seus folguedos, nem às suas esperanças. Ele vislumbrou que aquelas pedras que topava eram nada mais que corriqueiros acidentes de percurso, absolutamente necessários para a compreensão mais profunda do curso natural da vida. O Anselmo, então, quando ele era criança, ele trabalhava com o irmão mais velho. Nesse Cine Pavilhão, o Anselmo também tinha uma função, né? Além do irmão, ele trabalhava lá como molhador de tela. Molhava-se a tela com uma espécie de uma seringa de bambu com água e você precisava aspergir, molhar a tela, porque na época os projetores eram alimentados por carvão e eram muito quentes. E eles também ficavam muito próximos à tela e corria o risco de pegar fogo na tela. Então, por isso, precisavam ficar molhando a tela. O roteiro do Pequeno Russo surgiu, ele foi desenvolvido junto com os alunos do Ponto de Cultura, do Anselminhos. São alunos adolescentes, jovens, de 13 a 16, 17 anos. E a gente retratou dentro dessa história o Anselmo durante a sua infância. Foi assim
que o Russo Louco, o menino Anselmo Duarte, lá nos idos da década de 20, quando Salto era um desconhecido lugarejo fabril, habitado por um punhado de homens e mulheres de bem, cujos exemplos singelos no tratar das coisas humanas também lhe ensinaram outros não menos sábios caminhos das pedras no caminho da vida. Feliz e confortado, decidiu continuar descalço vida fora. Que venham as pedras. Mas foi uma homenagem usando elementos do cinema, é claro, mas também se baseando no último discurso que ele fez ao inaugurar o Centro de Educação e Cultura aqui em Salto. Foi um discurso que a gente leu com os meninos em sala, que a gente conseguiu extrair um pouco da parte mais humana do Anselmo. Foi aí que o Anselmo teve seu primeiro contato orgânico com o cinema. Continuou descalço, mesmo no seu primeiro asfalto da cidade grande, São Paulo, aos 14 anos. Continuou descalço, sem reagir ao que lhe chamaram de caipira na cidade grande. A hora é boa pra virar pangaio no meio desse povoaréu. Aos 14 anos de idade, Anselmo, ainda muito jovem, vai a São Paulo, a capital do estado, uma cidade grande, com muito mais perspectivas para oferecer a ele e a mãe, a família, para um crescimento melhor do que em Salto. E desde o início, Anselmo vai trabalhar, a mãe o coloca para trabalhar e ele arruma vários empregos, como office boy, auxiliar de escritório, datilógrafo. E em todos esses empregos, Anselmo entrega o seu salário mensal integralmente à mãe, para ajudar nas despesas da casa. Aí eu dançava nos clubes em São Paulo, parava, né? Ficava olhando e tal, e eu falava, por que você não dança profissionalmente? Aos 20 anos de idade, Anselmo já não era mais aquele caipirinha do interior. Já era um jovem tarimbado, bem vivido, na cidade grande. Mas ainda continuava ainda insatisfeito. Então ele resolve dar um passo, um salto ainda maior. Ir para a capital do país, então o Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa, cheia de encantos meus, cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Então, chegando no Rio de Janeiro, o Anselmo vai junto com o Jorge Dória, lá em 1943, fazer um teste no filme da Carmen Santos, que é Inconfidência Mineira. E ele passa nesse teste onde ele faz a primeira figuração. E o assistente da Carmen Santos era o Watson Macedo, que depois passou a ser o rei da chanchada e tal. Foi a primeira vez que o Macedo me dirigiu. Da amizade com o Watson Macedo, que era o principal diretor da Atlântida, o Anselmo ele vem a se tornar o principal galã daquele período da Atlântida, junto com a sobrinha do Watson Macedo, que era Eliana Macedo. Então eles fizeram o duo, eram os namoradinhos do Brasil durante um longo período na Atlântida. Vou abrir alas, eu quero passar, peço licença para poder desabafar. Permaneceu descalço quando brilharam os primeiros holofotes da fama nacional sobre a sua figura como o primeiro galã das nossas telas. Em 1946 ele já está participando de um filme que se chama Querida Suzana. Nesse filme ele tem um papel de destaque e se você puxar a filmografia dele, você vai perceber que ele emenda um filme atrás do outro.
né? Na década de 50 ele já é considerado um grande galã do cinema brasileiro. Ele participa de produções da Veracruz, da Cinédia, da Atlântida, né, que eram grandes produtoras brasileiras naquele momento. O ápice da carreira dele como ator é o caso dos irmãos Naves. Em que ele faz um militar que tortura os irmãos Naves, que é um dos maiores erros da história da justiça brasileira. Então, neste filme, ele diz que ele destila todo o veneno dele contra o período da ditadura militar. De galã a roteirista, cenógrafo, músico, fotógrafo, editor, produtor e diretor. O russo louco provou que não era tão louco e mais saltense do que russo. Mas Anselmo, embora fosse um galã, ele não era um galã sem cérebro, por assim dizer, né? Ele era um galã que tinha todo um cuidado em aprender, né, a fazer aquilo que ele estava vendo, vivenciando. Depois daí, o Anselmo, em 1957, ele resolve mudar a trajetória dele. Ele não queria ser só o galã. Ele queria ser o diretor de cinema. Então, ele atua, escreve e dirige, absolutamente certo, que é um filme divisor de água na carreira dele. O absolutamente certo foi um tiro. Tem mais de 40 anos, 42, talvez 43 anos, e já era um filme super bem acabado, bem cuidado. Foi, acho, logo depois do que ele fez o filme Absolutamente Certo, e foi morar na Europa, foi estudar, foi pegar experiência, mas me lembro bastante que eu recebia muitos cartões postais de lá, com mensagens dele, eram cartões postais que ele escrevia, desenhava em cima, fazia brincadeiras, né? O Anselmo vai para Portugal, inicialmente, e ele filma As Pupilas do Senhor Reitor. Depois ele passa pela Itália, onde ele conhece pessoalmente os neorrealistas. Ele vai visitar o Fellini na Cinecittà, e além de outros cineastas famosos do período. Em seguida, ele vai para a França, onde ele estuda documentarismo e filma O Rapto, um filme que nunca foi exibido. O Anselmo sempre foi ambicioso do ponto de vista intelectual. Então, ele vai estudar cinema e vai entender como que funciona o Festival de Cannes. Ele estava lá em 1959, estava lá em 1960, ele estava preparando um filme para aquele festival. Tinha um outro ator, Miguel Torres, que ele gostava muito e que era o preferido dele. Um mês depois eu estava com 12 quilos menos, o Anselmo me deu o papel. É aí que surge a ideia do Pagador de Promessas, quando ele retorna no Brasil, vai no TBC, no Teatro Brasileiro de Comédia, e vê o Pagador no palco. Imediatamente ele liga para o Dias Gomes, que é o autor da peça, o dramaturgo Dias Gomes, e faz o primeiro contato para filmar. Anselmo se interessou demais pelo texto, queria fazer o filme, mas o Dias Gomes relutava em dar para o Anselmo. Era um pouco do preconceito. Não, é apenas um galã. Foi muito difícil. O Dias Gomes, ele era um dramaturgo comunista e via no Anselmo Duarte um galã de cinema e não um diretor apropriado para filmar a obra dele. Então, feito isso, o Anselmo assumiu e o Dias Gomes, segundo o Anselmo, o chamou no canto e falou: olha, por favor, não ponha meu nome no roteiro. Eu não quero que ponha. Mas isso antes dele ganhar os prêmios. Quando ele ganhou os prêmios, o Dias Gomes nunca revelou esse fato, que ele não queria que o nome dele constasse. E o Anselmo fez constar. O reconhecimento nacional com dezenas de prêmios e honrarias cimentaram suas bases para um salto ainda maior. O reconhecimento internacional que não tardou. Mas o agora não mais russo louco preferiu continuar descalço.
Era a primeira vez que ele ia participar de um festival internacional e logo no festival mais importante do mundo, concorrendo com Fellini, Lumet, Petrovic, Vittorio De Sica e todos os monstros sagrados do cinema que ele tanto respeitava. Anselmo tem tanta certeza do sucesso do filme O Pagador de Promessas que ele resolve não só escrever o roteiro, não só dirigir, mas ele resolve investir capital para a produção do filme. Como ele não tinha o total necessário para custear, ele convida Osvaldo Massaini para ser o seu coprodutor. Un an de plus pour le Festival de Cannes. Sophie Desmarais, la seule femme du jury, et le ministre de l'Information, M. Alain Peyrefitte, ont clôturé cette 15e épreuve de fond qui a vu Edwige Feuillère remettre la Palme d'Or à Anselmo Duarte, le réalisateur du film brésilien La Parole Donnée. E na primeira exibição o cinema estava vazio, completamente vazio, só havia alguns jornalistas brasileiros. Daí, na exibição noturna, os jornais já anunciavam: o Brasil lança uma bomba em Cannes. Superlotou o cinema e o filme foi aplaudido em pé. Seu pai ganhou a Palma de Ouro em Cannes com o filme. Eu nem sabia que ele estava concorrendo, eu tinha pouca noção dessas coisas na época, mas eu cheguei ouvindo a rádio, né, a notícia, e me senti assim, eu achei um negócio assim, fenomenal, né? E minha mãe explicando: nossa, esse é um prêmio importantíssimo, um prêmio internacional. Brasileiro o recebeu com grandes honras. Isso é que eu acho importante, porque nunca mais... Qual foi outro filme brasileiro que se botou em cima de um carro de bombeiro, os atores, e andando pela cidade, e o povo aplaudindo nas calçadas? O Pagador de Promessas, ele foi um clássico que fez parte da minha cultura. Minha mãe é professora de História da Arte, eu tenho cineasta na família, então é muito gostoso ouvir as histórias e ver que ele criou na cidade um espírito cultural perfeito. É importante realçar que entre as grandes qualidades que Anselmo tinha como cineasta, como realizador cinematográfico, era a sua capacidade para identificar novos talentos. No caso do Pagador de Promessas, os atores que se tornaram ícones na cinematografia brasileira, como Norma Bengel, Geraldo Del Rey, Leonardo Vilar, Glória Menezes, Otton Bastos, Dionísio Azevedo, Antônio Pitanga, foram todos eles ingressados neste filme, no seu primeiro filme. Então Anselmo tinha esse talento, descobrir novos talentos. Permaneceu descalço e orgulhoso, pois suas simples origens, quando o ministro da Cultura da França lhe entregou a Palma de Ouro, o maior prêmio do mundo, a um mestre do cinema. Durante os 6 anos últimos de sua vida, papai morou aqui nessa casa comigo. E para aqui ele trouxe a Palma de Ouro e o diploma de Cannes. Um dia ele disse: Ricardo, vamos tirar a palma e o diploma daqui, vamos mostrar para o mundo, vamos mostrar para o Brasil, vamos levar para Salto. Eu falei assim: por quê, papai? Deixa aqui com a família. Eu disse: não, meu filho. Porque no diploma de Cannes está escrito lá em francês: a Palma de Ouro é concedida não Anselmo Duarte, ao Brasil. A palma, meu filho, não é minha, nem sua, é de todos nós brasileiros. Recentemente, numa sessão solene no Congresso Nacional, a família de Anselmo entregou à cidade de Salto a tão famosa Palma de Ouro, o troféu que ele realmente venceu lá em Cannes.
quando foi premiado como o primeiro cineasta sul-americano a ser nomeado para o Oscar de Hollywood. Que só não ganhou porque os Estados Unidos viviam um momento de exceção, que era o macartismo, a caça aos comunistas. E o filme do Anselmo, O Pagador de Promessas, foi considerado comunista. Mas ele já havia derrotado em outros festivais o filme que ganha o Oscar de melhor filme estrangeiro. Dali em diante, o Anselmo vai, até o final do século XX, tem uma decadência em função da ditadura militar. Os filmes do Anselmo foram perseguidos, foram censurados, e o principal deles é Vereda da Salvação, que tinha tanta chance ou mais de ser premiado no mundo do que O Pagador de Promessas. O conhecimento das obras do roteirista e diretor Anselmo Duarte é fundamental para aqueles que querem seguir o caminho da produção audiovisual. São excelentes exemplos do cinema social no Brasil. Muitos desses filmes foram inclusive censurados. Nos anos 60, escreveu roteiros e dirigiu outros filmes de igual importância. No refeitório, na hora de intervalo, na hora de almoço e tal, começávamos a perceber o flerte, o namoro da Ilka com o Anselmo. Foi muito rápido e em 4 meses nós nos casamos. Eu me lembro de momentos muito divertidos. Ele gostava muito de criança e a gente brincava muito. Ele brincava comigo, com a minha irmã Lídia, com os meus irmãos Ricardo e Regina, que eram um pouco mais velhos. A gente morava no Leme, no Rio de Janeiro. Mas eu me lembro dele brincando muito com a gente. Ele era muito brincalhão, era feliz. Isso eu me lembro bem dessa época. Eu me lembro da casa em que ele morava em São Paulo, no tempo que ele estava na Veracruz. Eu ia namorar Anselmo de longe, ver se enxergava Anselmo e Ilka Soares. Eram figuras assim, sabe, transcendentais. E eu me apaixonei perdidamente, porque ele realmente era um homem lindo, muito sedutor. E eu também era linda e sedutora, então foi o casal perfeito, deu manchete de jornal. Eu me lembro, assim, de depoimentos de amigos deles muito distintos. Eu me lembro do Dória, Jorge Dória, o ator, falar que se alguém merecesse uma estátua pública em vida, seria o Anselmo, né? Eu me lembro também do Ari Toledo ter falado que o cinema nacional se dividiria em 2 partes, antes e depois do Anselmo Duarte. E me lembro também do Raul Cortez ter falado que o Anselmo era muito turrão, era muito teimoso, mas era muito engraçado. Essa é a memória que eu tenho do meu pai, um homem muito bom, correto, inteligente e divertido. Tenho muita saudade dele. Quando me olho no espelho e vejo meus cabelos brancos, eu nem acredito, porque aqui em Salto vou me sentir sempre assim, o garoto russo louco. Tudo até hoje inspirado no doce, simples, agreste pisar no solo cru da terra batida e abençoada desta hoje grande Salto. Graças a Deus, o antes tarde do que nunca se faz presente. Hoje, na inauguração desta fantástica edificação dedicada ao futuro cultural saltense e comprometida com os valores históricos das suas raízes,
e a sua perpetuação. Ao nominar esta sala de espetáculo com a Palma de Ouro, sedimenta um recado aos seus concidadãos: honrar as nossas raízes culturais, substância, a matéria-prima necessária para o inevitável avanço da evolução progressista e a solidez continuada das realizações das nossas gerações futuras. São meus votos que esta sala, Palma de Ouro, ao ser utilizada como instrumento de excelência no enriquecimento educacional e cultural da nossa gente, materializa também a inclusão de cada um de vocês, saltenses, no exercício gratificante da sua cidadania. Essa incrível edificação, com sua sala Palma de Ouro e o Instituto Anselmo Duarte, que abriga fisicamente, são provas incontáveis desse descortilho. Meu querido povo saltense, Geraldo, Wilson, Valderê e todos os que contribuíram para a conclusão desta obra, parabéns e muito obrigado.